Eu vou chamar aqui para falar com a gente o Manuel Domingos Neto. Ele é doutor em História pela Universidade de Paris, é professor aposentado pela Federal Fluminense, foi deputado federal, vice-presidente do CNPq e presidente da Associação Brasileira de Estudos da Defesa. Manuel, um prazer te receber, tudo bem com você? É uma satisfação poder ter a honra de conversar contigo, de me dirigir à audiência. Manuel, infelizmente a gente tem pouco tempo, eu tenho 10 minutinhos, nosso programa vai só, infelizmente, até as 4 horas da tarde, então assim, vou ser bem direta porque eu quero te ouvir em relação a José Múcio, né, e essa fala que ele fez Fique à ontem vontade. em relação ao governo, alfinetando de várias formas o governo. Ele criticou a diplomacia brasileira, falou que questões ideológicas do governo atrapalham negociações do Ministério da Defesa, se referindo ao bloqueio de uma licitação que Israel ganhou, né? E o próprio Celso Amorim falou: segura aí, por conta das críticas que o Brasil tem feito ao massacre que Israel comete em Gaza. Ele falou sobre o potássio, né? Que a gente tem potássio em terras indígenas, mas não pode mexer nisso, então, assim, ataca, inclusive, direitos de povos indígenas. Ele alfineta de várias formas, e a gente vem se questionando já há um tempo, e não é de agora isso, porque Múcio, inclusive, já fez outras falas controversas no passado, por que ele se mantém à frente desse ministério? A gente sabe que existe, de repente, um receio de Lula de mexer com as Forças Armadas nesse momento, mas eu quero te ouvir sobre isso. O que segura, Múcio? Por que não se mexe nas Forças Armadas? Olha, me parece que o ministro Múcio exprimiu dramas, dilemas da orientação governamental. A orientação governamental não conjuga política externa com força militar. O ministro Múcio assumiu dizendo que seria representante dos comandantes. Portanto, a política de defesa está nas mãos dos comandantes. Aliás, é sabido que o ministro pouco entende de política de defesa. Ele não é afeito a essa temática. E, então, ele reproduz o que passa na cabeça dos comandantes. Por outro lado, o presidente da República é muito atento à projeção internacional do Brasil, é uma figura de proa na cena internacional, mas é intrigante como ele descuida do esquema de forças, dos instrumentos de força necessários ao endossamento, ao endosso, né, da política externa. Os militares compreendem, pela voz do ministro Múcio, parece entender que a política externa deve estar subordinada à defesa, enquanto que o inverso é que seria lógico, que seria plausível, né? Ou seja, a defesa serve à política externa de um Estado e, portanto, se subordina às diretrizes estratégicas. O mundo está muito complicado. Nós estamos às vésperas aí de uma conflagração, o ambiente é crescente e é preciso definições de política estratégica, de política de defesa, de política diplomática, de política externa. E essas definições estão sendo retardadas. O Brasil integra um esquema definido desde a Segunda Guerra Mundial, um esquema hegemonizado pelos Estados Unidos. No caso de uma confrontação, de que lado ficaríamos nós? Estamos preparados, temos autonomia elementar para voz altiva e ativa, em termos militares? Eu creio que não. Portanto, a fala de Múcio apenas reflete dilemas, né, dilemas gritantes na orientação governamental. Aliás, quando você diz que, de fato, o Múcio passa recados aos militares, tem uma outra fala dele que é, inclusive, até mais absurda. Ele fala que
sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, né, o movimento golpista. Ele falou assim, ficaram descontentes com os militares, quem apoiava o golpe, porque não se realizou um golpe, e quem não apoiava, porque, de certa forma, os militares, enfim, não estiveram tão à frente assim do combate, mas há de se agradecer às Forças Armadas pela não realização do golpe, porque foi as Forças Armadas, de acordo com José Múcio, que conseguiram fazer com que um golpe não existisse ali naquele 8 de janeiro. E ele esquece nesse momento, não esquece deliberadamente, mas enfim, ele na verdade, deliberadamente, né? Ele esquece de dizer que vários militares fizeram parte do que foi o movimento golpista, inclusive apoiando aquelas instalações que se deram em porta de quartéis. Então, assim, ele realmente ele tenta fazer um revisionismo histórico em relação ao que aconteceu ali no 8 de janeiro, não? Olha, o ministro Múcio é bem conhecido como um veterano apoiador da ditadura militar. E a posição dele foi muito clara, como você mencionou. Ele defendeu aqueles baderneiros que acampavam em torno dos quartéis. Ele jogou para evitar a culpabilização de oficiais implicados em artimanhas golpistas, né? Enfim, ele é uma pessoa de confiança do meio militar. E não me parece que nessa manifestação de agora ele tenha fugido ao que se esperava. E, apesar disso, o presidente da República o considera como o melhor dos ministros da Defesa. Certamente aí o Lula aprecia o seu papel no sentido da contenção, do apaziguamento, né, digamos assim, das condições mínimas de governabilidade, porque, convenhamos, governar sob o espectro permanente de um golpe militar é uma coisa atroz, é impensável isso. Então, o Lula deve pensar dessa forma, né? Deve pensar, não, ele pensa dessa forma. Agora, nessa manifestação do Múcio, é impressionante como o uso da palavra agradecer, como ele reputa, né? Como ele imprime poder ao militar. Alguém pensa, por exemplo, em agradecer a uma ministra, um ministro qualquer por ter executado tal tarefa, a uma universidade, vamos agradecer à Universidade de São Paulo por ter feito tal coisa, de benefício, vamos agradecer ao juiz por ter julgado. Então, ele está tributando a importância, uma importância exacerbada, né? Uma importância indevida. Ou seja, nós dependemos dos militares para termos paz, para termos democracia e regularidade institucional. Isso é uma deformação. É uma deformação.